Olá, seja bem-vindo ao Magazine Semear, o programa com apoio de produção do Prodesi. Vamos imediatamente começar a desembrulhar o pacote das sementes para o dia de hoje. Hoje vai connosco o município do Cuvango, na província da Huila, onde está em desenvolvimento uma das maiores unidades de criação de gado do nosso país. O destino é a produção de carne para toda a gente. Trata-se da Fazenda Mumba. Ela tem 44 mil hectares. Neste momento, só 10 mil hectares da sua imensa porção estão em desenvolvimento, ou seja, estão em exploração. Por enquanto, porque com a produção de frutas, o que se prevê é que venha a atingir os 90 mil hectares divididos entre as províncias da Huila e do Cuvango. Trata-se de um projeto que já conta com o apoio do Banco de Desenvolvimento de Angola. São 5 da manhã e 35 minutos. A temperatura exterior é de 4 graus, a sensação térmica é de 2 graus centígrados. A escuridão da noite ainda consome os seus últimos minutos. Fizemos-nos a estrada para ver como funciona uma das áreas que mais cedo acorda na Fazenda Mumba, a padaria. 2 jovens angolanos são os responsáveis para garantir o pão do pequeno almoço. O rigor é um critério incontornável na Mumba, a começar pelo peso de cada bola de massa. 2,80 kg. Cada uma destas deve resultar em 30 porções. Em tempo de Covid, a produção diária é de pouco mais de 400 pães, mas em época de aulas, esse número dobra para as 800 unidades. Tendo em conta a necessidade que há nestes meios, estamos a dar um apoio nas merendas escolares, cerca de 500 pães por dia, conseguindo assim proporcionar aos miúdos melhor alimentação. Desde que começámos a dar dar apoio na merenda escolar, o número dos alunos quase que triplicou. Não é que eles não tivessem inscritos, mas não compareciam às aulas. Agora, por acaso é engraçado ver o aumento que houve desde que se começou a dar apoio na merenda escolar. Já passaram alguns minutos das 6 horas. Lá fora, o rio, a neblina e o raiar do sol oferecem um dos mais inspiradores espetáculos da natureza. É assim que começa o dia na Mumba. Na região leste da província da Huila, município do Cuvango, junto ao rio Cubango, está localizada a Fazenda Mumba. Pela primeira vez, uma câmara de televisão mostra as transformações que estão a acontecer na região com o investimento privado injetado na zona. Em 2015, o grupo empresarial que engloba a construtora Omatapalo, Metalosul e Emadel comprou os primeiros 23 mil hectares de cerca de 40 mil para o desenvolvimento integrado de um dos mais ambiciosos projetos agropecuários do país, a Fazenda Mumba. A fazenda vai explorar 23 mil hectares, distribuídos em 3 mil para a produção de cereais e fruta, e os demais 21 mil estão reservados para o parqueamento de gado. O presidente do Conselho de Administração do grupo disse-nos que a aposta na agricultura surgiu pelo potencial do setor e, sobretudo, para contribuir para a autossuficiência do país no que a carne diz respeito. A população de Angola está a crescer exponencialmente e mundial, e então cada vez mais o consumo de bens alimentares vai aumentar. Portanto, é um mercado sempre em expansão. O primeiro desafio foi a construção de 52 km de estrada para conferir acesso àquela que já foi uma das fazendas mais produtivas do país.
Um dos censos dos últimos anos coloniais registrou 23 mil cabeças de gado, propriedade de Carlo von Oppel, o alemão que se havia instalado na região. As características do perímetro na ótica do investidor são fascinantes. Temos a água, temos terra muito fértil, temos um clima ótimo para a adaptação do gado e temos o histórico que conseguimos analisar. Verificamos com a implantação da fazenda e o desenvolvimento da mesma que realmente estas condições são excepcionais para a produção de carne. O facto de apostarmos na produção de carne e de cereais é que é um dos setores que Angola tem um déficit considerável. É tradicional da região do centro-sul, da Huila, então isso facilitou também a nossa decisão. Portanto, a carne é um dos setores principais para a aposta e para a produção, ajudar na autossuficiência, numa primeira fase, a autossuficiência do nosso mercado nacional e depois, no futuro, a exportação. Os cereais, porque nós também vamos ter necessidade para consumo próprio dos nossos animais e para o mercado, porque também temos ainda um déficit grande na produção tanto de milho e soja, como na produção dos derivados das rações. É este o projeto que recebeu a visita do Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, acompanhado pelo Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Angola, ENDA inglês, pelas administradoras executivas do BDA, Elizabeth Kinanga e Mariana Aragão, assim como pelo Diretor para a Economia, Competitividade e Inovação, João Cossi. O Ministro e a sua comitiva receberam explicações detalhadas sobre o que está a acontecer e o que vai acontecer. Nos próximos meses, os bois vão ser controlados por um chip. A partir do brinco e do software. Da leitura e do peso, controla o peso, as vacinas que tomou, a desparasitação, todos os tratamentos que o gado leva. E a evolução do mesmo, e os ganhos. Aqui estão em criação 2.600 cabeças de gado bovino. Apesar de as doenças não serem frequentes, a prevenção é uma rotina. Você vacina contra quê? Costriose e botulismo. Aquela do menino é costriose, essa aqui é botulismo e esse desparasitante. Botulismo é uma doença, tipo assim, se o gado lamber um osso no pasto, essa coisa, dá uma doença que ele vai perdendo os movimentos e vai, como é que fala? Denegeralizante. É assim. A fazenda está com mais de 10 mil hectares em exploração. Grande parte dessa área é ainda nova. No terreno estão máquinas tão pesadas quanto sofisticadas. Essa é exemplo disso mesmo. 8 rodas, software de controlo e direção. Essas são algumas das explicações que o Ministro da Economia e Planeamento recebia na parte exterior. Vamos semear em seco. Mas quem a opera é o jovem Carlos Alves. É um trator equipado com um sistema de tecnologia de ponta para a agricultura de precisão. Estou a falar do sistema da AFS e GPS. O trator é quase que autônomo, porque ao trabalhar num campo aberto, ele é guiado pelo sistema de GPS. Tem uma placa aqui em cima que faz conexão com os satélites lá em cima e manda sinal para ele se localizar no meio do campo. Não precisa de piloto? Não precisa de ti? Não, precisa de mim aqui dentro para comandar o implemento aí atrás. Porém, ok. a direção, no sentido em que ele vai ficar por conta dele tudo. Esse é um dos 2 exemplares desse equipamento em território nacional, cujo valor, por unidade, ultrapassa os $500 mil americanos. São 500 cavalos. Força mais do que suficiente
para puxar uma grade de 13 toneladas com 24 discos e fazer uma profundidade e velocidade imbatíveis. Se for um campo já trabalhado, eu consigo fazer 10 hectares por hora. Porque a cavalagem que ele tem consegue puxar essa grade de 13 toneladas a 12 km por hora. Isso me dá uma média de 10 hectares por hora. Já num campo como esse, que é um campo para pasto, onde tem vários obstáculos e é um campo primário, eu consigo fazer apenas 20 hectares por dia. Porquê? Porque é um trabalho mais dedicado e o trator tem que ser mais bruto do que veloz. Esse é mais um campo em preparação para o lançamento das sementes de capim melhorado para alimentar as cabeças de gado. O ministro também visitou os armazéns da fazenda, onde estão acomodados os fertilizantes e as sementes. No local onde nos ouviu aquela máquina grande, estas são as sementes, são $200 mil de sementes. O Brasil é de facto um grande produtor deste tipo de sementes, sendo que eu lhe digo só mesmo que a gente vai começar a produzir as nossas sementes. Precisamos produzir as nossas sementes. Claro, para não estar a gastar. Não ficarmos dependentes. Aqui temos que ter $200 mil de sementes, ou coisa assim possível. Um campus agrícola vai nascer nos próximos meses na Mumba. O objetivo é assegurar a produção de carne de qualidade. Já está em fase de aquisição um laboratório completo para a parte veterinária, porque se nós queremos ter o acompanhamento e as certificações que nós pretendemos ter para poder exportar a carne, isso teremos que ter essa área. Juntamente com estes laboratórios e todos os equipamentos que serão necessários, queremos também desenvolver a parte técnica e já temos parcerias com as universidades, com os institutos e com os organismos públicos para desenvolvermos em conjunto estas investigações e os estudos que são necessários para se poder melhorar a genética, podemos ter a nossa genética e nisto colocar-nos nos melhores produtores internacionais. Carlos Alves também concorda que o futuro passa pela juventude, mas é necessário prepará-la para o efeito. Nós precisamos de mão de obra qualificada e nós temos a nossa obrigação a ajudar nesse sentido. Por isso nós precisamos de jovens com vontade de aprender, que queiram também estar na parte da investigação, para aprender com os mais velhos que temos aqui já nos nossos quadros e que têm muita vontade de passar esse conhecimento. E isso pode ser muito importante para o futuro. Não tenho certeza que será muito importante para o futuro. Costa é um dos jovens recém-formados pelo Instituto Politécnico da Arimba, no Lubango. Está em estágio na Mumba. Já fizemos prospeção de solo, agora estamos a preparar, fazer seleção, qual é a melhor semente que vamos plantar nos pivôs que estão empregados, que são 10 pivôs. Então já fizemos a preparação de solo, então estamos à espera das sementes que vamos trabalhar com a panário e tudo está sendo encaminhado, estamos a ensinar como fazer a plantação em 540 hectares que vamos fazer agora. O processo de desmatação continua, mas os desperdícios são baixos, pois, sempre que possível, as árvores derrubadas resultam em madeira. Pela dimensão do parque mecânico, existe na fazenda uma oficina com 2 armazéns, um da área industrial e outro da área agrícola, onde é possível fabricar algumas peças para as máquinas avariadas. A filosofia do projeto foi, primeiro, criar condições infraestruturais, desde o alojamento para os trabalhadores, escritório, oficina, serralharia, armazéns, estábulos, 182 km de estrada, 286 km de vedação com cerca de 1.500 km de arame, e só depois disso é que se instalou o gado.
Temos cerca de 1000 hectares já de pastos melhorados, já prontos a comer, digamos assim. Estão em fase final de preparação mais 5000, que vai ter início de sementeira dentro de alguns dias. Houve também uma preocupação muito grande no que diz respeito à água para o gado poder beber, por causa de uma série de problemas, nomeadamente os colestrídeos. E então houve uma preocupação muito grande em fazer furos de água e criar um mecanismo que a água chegue a todos os parques, sem ser preciso um gerador, sem ser preciso andar com um trator, que de uma forma autónoma a fazenda vá trabalhando sozinha. Foi também necessário criar vias de acesso a todos estes parques, de forma a que seja rápido chegarmos e conseguirmos visualizar todos os animais constantemente e facilita-nos também termos um maior cuidado no que diz respeito às doenças. Portanto, se há um problema, é mais fácil intervirmos, chegarmos depressa ao sítio. Este ano espera-se atingir 10.000 rolos de feno, cada um de 300 kg. Nos próximos meses, mais 400 cabeças de gado se vão juntar às 2.600 já existentes. É a cavalo que os pastores orientam o gado. A fazenda tem 70 exemplares, cuja maioria é composta por éguas. Os reprodutores foram selecionados a dedo. A água é vital para a criação animal e vegetal. Para dar de beber ao gado, foram montados pontos independentes, as mangas de contenção. Foi num deles que encontramos Cláudio Nunes. Trata de supervisionar os animais, as vedações, a água e cuida da alimentação do gado. Por que é que tens de mexer na ração? Porque quando elas vêm para cá lamber, deixam a saliva e solidifica. Então temos de estar sempre a mexer. Cláudio veio da cidade de Lubango. Apegou-se tanto ao projeto que prefere ficar na fazenda mesmo nos dias de folga. Isto aqui é natureza, contato com a natureza, eu gosto muito da natureza. E eu acho a cidade muito agitada. Prefiro trabalhar aqui. Já trabalhei na cidade em vários sítios, mas prefiro trabalhar aqui. Gosto do que faço. Gosto de ver os animais, gosto de cuidar dos animais, gosto de ver o pôr do sol. ...540 hectares já estão irrigados com pivôs, mas vão ser um total de 3.000 hectares irrigados para a produção de feno, o capim melhorado para alimentar o gado e para a produção de cereais. Na Mumba estão projetadas 9 barragens, das quais 3 já foram construídas. Uma delas já está na cota de pleno armazenamento, as outras 2 foi o primeiro ano, ainda não estão totalmente cheias, mas acreditamos que com as chuvas da próxima época vão encher com certeza. Estas barragens servem para criarmos peixes numa primeira fase, digamos, estamos a fazer umas maternidades para a criação das primeiras tilápias, que no futuro serão introduzidas em tanques apropriados para a criação e o desenvolvimento das mesmas. A tilápia tem uma grande vantagem que podemos vir a aproveitar todo o resto do peixe, que não é para comercializar, em farinha para o suplemento da alimentação do nosso gado. É mesmo pela importância da água que mais uma via de transporte desse bem está em construção. Trata-se do canal de irrigação com uma extensão de 7 km, com 2 km já executados. O ministro viu a parte executada. De carro, percorreu a linha pela qual passará o resto do canal.
Bom, depois de ter visto tudo o que viu, é justo que partamos para um rápido intervalo. Quando nós voltarmos, vai ver quanto tempo vivem as abelhas e como vivem as abelhas. Mas mais do que isso, o que vai ver de facto é o impacto da mumba no seio das comunidades locais. Isto é para dentro.